Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E Jesus disse-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiveram, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus está próximo de vós. É a boa notícia do reino de Deus. Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E foi para anunciar a boa notícia. A boa notícia é que o Rei está próximo de nós. A boa notícia que Deus entrou na história humana. A boa notícia que as pessoas humanas podem estar com o Rei Deus, tomando conta de sua vida. Esta mensagem é a mensagem de Jesus. Completou seu tempo, o reino de Deus está próximo, ide evangelizai. Ide, transmite a boa notícia que o nosso Deus é próximo a cada um de nós. E acontece que Deus tem que reinar. Ele veio para reinar, trazer o reino de Deus e transformações radicais acontecendo nas pessoas, e que as pessoas podem receber uma vida nova, a vida de Deus dentro do coração. É necessário uma decisão. Eu quero converter. Eu quero abraçar as exigências do reino de Deus. Jesus escolheu 72. Jesus disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao mestre, ao dono da messe, que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio. Então, nós somos enviados para anunciar o reino de Deus. É preciso conhecer, saber o que é o reino de Deus. Daí nós somos enviados para anunciar a boa notícia. Você conhece o reino de Deus? Jesus fala em várias parábolas. É como uma semente que cai numa boa terra e consegue produzir muitos bons frutos. É como
trigo que fica crescendo sozinho. É como um fermento que a sociedade está precisando, e o fermento penetra em toda a massa e influenciando todo. É um tesouro escondido, uma pérola preciosa. O reino de Deus parece tão pequenininho, como um grão de mostarda, mas passa a ser uma árvore enorme. Você lembra que Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu te dou as chaves do reino dos céus. Nosso líder, primeiro Papa, eu te dou as chaves do reino dos céus. E o que você abrir vai ser aberto, o que você fechar vai ser fechado. É necessário entrar no reino dos céus. E na hora da morte, a entrada definitiva é a passagem desta para Deus reinar de uma maneira radical e total, entrando no reino definitivo, que é o paraíso, é o céu. Não é isso? Jesus falou também: se é pelo Espírito Santo que eu expulso os demônios, então chegou até vós o reino de Deus. Quer dizer que o Rei Jesus, Deus homem, tem o poder para expulsar os demônios. É um sinal que ele é o rei. O rei é o dono, aquele que manda, aquele é o chefe, é o primeiro. É um sinal. Jesus mandou, por exemplo, curai os doentes que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo de você. Se o rei está em nós, nós temos o poder dele. E com este poder, curamos os doentes, expulsamos os demônios, pregamos o evangelho do reino de Deus, pregado de uma maneira que as pessoas ficam profundamente tocados. Depois de Pentecostes, depois de todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a pregar o reino de Deus. E naquela primeira pregação de Pedro, 5.000 pessoas foram convertidos. Por quê? Porque as palavras de Pedro eram as palavras de Jesus. Porque tinham o poder do Espírito Santo naquela pregação. E uma multidão se converteu e dizendo: eu quero um relacionamento com o Rei, Jesus Cristo. Eu quero que Deus reine sobre toda a minha vida. E as pessoas se entregavam a Deus, se converteram, abandonaram o mal. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. É o Salmo. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder de geração em geração. Obrigado, Senhor, por esta boa notícia. Pregação sobre o reino. Sinais que o reino de Deus chegou. É a boa notícia. Paulo, que perseguia, entregou-se ao rei. Passou a ser um apóstolo. Viajava de um lugar para o outro, anunciando o reino de Deus. E os bons frutos estão aí. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças.
Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Jesus usa os seus servos. Quando as pessoas dizem, eu quero ser dele, a nossa associação se chama do Senhor Jesus. Associação que é dele. Sim, e nós todos devemos ser dele, a propriedade dele. Quando nós somos dele, entregues a ele, consagrados a ele, pertencemos a ele, passamos a ser instrumentos dele. Ele fala conosco aquilo que ele quer, ele nos dá as palavras, ele nos dá os desejos, ele toma conta da pessoa humana e a pessoa vai. E passamos a ser servos do Senhor, trabalhadores na grande messe do Senhor. O dono da messe é Deus Pai. E nós clamamos e pedimos, ó Deus Pai, dono da messe, mande muitos mais trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio. Quer dizer que nós somos enviados. Nós somos missionários do Senhor Jesus. Um processo de mudança acontece, uma purificação, manda-se embora os pecados, aquelas tendências para fazer aquelas coisas que não estão certas. A pessoa passa a ser libertado do mal e plena, uma pessoa plena de luz divina. Começa a ter uma vida iluminada por nosso Deus, uma vida de comunhão profunda com nosso Deus. A pessoa passa a ser sintonizada, unida com nosso Deus. Quer dizer que o reino de Deus vem para a pessoa humana. E pode vir mais e mais na vida de cada um de nós. Concorda? Então, quer dizer que eu entrego o negativo, eu entrego o positivo, eu entrego todo o meu ser a Ele. E as coisas acontecem. Hoje é a festa de Lucas, e ele escreveu o terceiro evangelho. Ele foi um instrumento de Deus. O Espírito Santo fez ele lembrar de tudo que Jesus falou, e ele escreveu. Escreveu com muito amor, com muita inspiração. O evangelista é de amor e de misericórdia divina. Muito amigo dos pobres e das mulheres. E o que ele escreve sobre Maria, a anunciação, os eventos, a visitação, o nascimento, são tesouros para cada um de nós. É que o reino de Deus veio para Lucas. E Lucas, um grande instrumento de Deus. A mesma coisa pode acontecer conosco. É necessário dizer, venha a nós o vosso reino, Senhor. Senhor, vem reinar, toma conta de mim. Eu me entrego radicalmente. Feche seus olhos e faça a sua oração.